Daqui a pouco mais período de chuva, qual a preocupação do bombeiro quanto a isso? A nossa preocupação principalmente é a fragilidade das áreas das encostas da cidade, né? A gente sabe que houveram algumas obras de contenção, as casas populares estão começando a ser construídas, a Defesa Civil Municipal tem o trabalho dela, a Defesa Civil Estadual também tem o trabalho dela, a gente tem trabalhado com a Defesa Civil Estadual na instalação dessas UPCs, a gente tem feito treinamento em colégios com a Defesa Civil Estadual, para que as pessoas saibam se comportar no momento da chuva, no momento de pânico, né? Na hora do perigo, na hora do problema. E internamente a gente tem os nossos treinamentos para o nosso pessoal poder fazer as intervenções de resgate, que é a função do Corpo de Bombeiros nesse caso, nos casos de chuva e de alagamento. A gente participou, nosso grupo fez alguns cursos de navegação, utilização de bote para resgate de um lado do rio e do outro, trazer as pessoas com segurança. A gente fez esse curso lá em Lumiar, naquelas corredeiras lá de Lumiar, agora há pouco tempo. Tem um pessoal nosso que, a partir do mês de outubro, começa um outro curso de resgate de soterrados. Nós já adquirimos alguns equipamentos importantes para auxiliar nesse trabalho, que são equipamentos que facilitam o trabalho do bombeiro, com a parte de iluminação, a parte de levantar lajes, conseguir chegar a acessar uma vítima com mais facilidade. A gente tem, agora para o mês de setembro ainda, um treinamento, a gente vai avisar vocês até para acompanhar, que a gente deve fazer lá no Campo Grande, naquelas áreas que foram devastadas, sobre exatamente isso, né? Resgate de pessoas soterradas. E vem um grupo do Rio para fazer a instrução aqui com o nosso pessoal de Petrópolis e de Friburgo, que eles sofrem com os mesmos problemas que nós. Então, assim, o nosso perfil de treinamento, ele tem se intensificado. A gente vem fazendo o ano todo o incêndio florestal com um grupo. Mas chega essa época, a gente atua no incêndio florestal, mas já começa a segunda parte do treinamento, que é a chuva lá na frente. Então, assim, eu acho que a nossa equipe está bem preparada para trabalhar com essa dinâmica da chuva que a gente já conhece bem. E a gente tem um limite, né? Nós temos 100 bombeiros em Teresópolis, no quartel. Temos mais 30 em Carmo, que são nossos apoios operacionais imediatos, e temos Friburgo e Petrópolis. Mas, normalmente, na época da chuva, a gente nem conta com Friburgo e Petrópolis. Quando dá problema aqui, dá lá. Então, a gente tem um plano de ação, nós chamamos de plano de chamada, plano de operações nosso, que a gente aciona nosso pessoal para o quartel e, no mesmo momento, aciona os grupamentos do Rio que podem nos ajudar. E eles lá também têm o seu pessoal de reserva que vão nos ajudar. Então, a gente pode fazer a nossa intervenção imediata, sabendo que em 3, 4 horas depois, eu tenho já começando a chegar o pessoal do Rio com um número muito maior, se for o caso, se houver necessidade. Agora, nossas maiores dificuldades nesses eventos, normalmente no interior, aqui na capital, você ainda, como o espaço é menor, por mais que eu não consiga acessar uma rua, eu consigo andar. Mas no interior a gente tem a dificuldade ainda, e essa dificuldade não foi resolvida e não será resolvida tão cedo, que no momento de chuva muito forte você tem alagamento, arrancamento de ponte, você tem queda de barreira em estrada, e aí até liberar a estrada para a gente conseguir passar, essa é a dificuldade que a gente tem de acessar o interior. Em uma palestra que eu fiz há poucos dias, uma pessoa perguntou, lá no Xotó a gente vai poder contar com esse mesmo atendimento? Não tem como, porque se não cair nada, a gente vai chegar lá, rápido. Se cair a barreira na entrada da estrada, você não chega. Isso vale até aqui na Metropolitana, por exemplo, no Quebra-Frasco. Se for lá no final do Quebra-Frasco o problema e cair uma barreira aqui no início do Quebra-Frasco,
eu vou ter que parar o carro no início do quebra-frasco e entrar andando até chegar onde caiu a barreira. Então, é lógico que isso retarda o socorro. Então, o problema não é a gente, não é o Corpo de Bombeiros se deslocar, é conseguir chegar. Deslocar, a gente tem gente para deslocar. Eu tenho veículos aqui para a gente deslocar. O problema é fechar a estrada e a gente não conseguir passar. Agora, nessa época de chuva, as pessoas entram em pânico porque começam a ver outros acontecimentos. E como é que a pessoa deve agir nesses casos de emergência? Eu acho o seguinte, primeira coisa é saber se a sua casa está numa área de risco. A Prefeitura tem um plano municipal de redução de risco, procurar a Defesa Civil Municipal, que eles têm um plano, é só abrir os mapas e olhar lá. Eu moro na rua tal, ver se a rua tal está como área de risco. Se não tiver como área de risco, começou a chover muito, permaneça em casa. É o lugar. Está na rua, alagou muito, espera baixar a água. Baixou um pouquinho, vai para casa. Está em área de risco, aí já tem que pensar duas vezes. Na sua área que você está, numa área de risco, tem uma UPC, tem um local que a Prefeitura designou como um abrigo. Se começar a chover, atenda a orientação que a Defesa Civil Municipal e Estadual fazem. Tocou a sirene, sai, vai para o abrigo. Certamente o abrigo é um lugar muito mais seguro do que aquela casa que estava. Mas antes de sair de casa, aproveitando o momento da seca, vá ver se a sua casa está na área de risco. Porque às vezes não está na área de risco, mas você está escutando a sirene. Então você está escutando a sirene e você sai de casa porque escutou a sirene. Não, primeiro procure saber se a sua casa está em área de risco. Não adianta você sair da sua casa que está segura e passar na rua com água e a água te levar. Então primeiro descubra, sua casa está em área de risco. Não estando, permaneça em casa. Estando, procure o local de abrigo mais próximo nos dias de chuva. Hoje, a gente consegue saber se a chuva vai ser intensa com uma precisão um pouco melhor do que o que a gente tinha há 2 anos atrás. Hoje, com 40 minutos, com meia hora, a gente ainda consegue, já consegue ter uma noção dessa, se a chuva vai ser muito forte ou não. Então, tenha sempre o telefone da Defesa Civil à mão, o telefone do Corpo de Bombeiros. Telefonou, a gente avisa. Não tem problema nenhum. A gente sempre recebe o alerta dizendo, a chuva é forte, não é. E a gente tem, e para os que têm Facebook ou internet, só internet, mesmo que não tenha o Facebook, tem como acompanhar pelo site do INEA, alerta de chuvas, alerta de cheias. Aí ele diz direitinho quanto está chovendo em cada região e qual o grau de perigo de cada uma delas. Se não souber utilizar isso, procura a Defesa Civil ou o INEA para explicar, ou até o Corpo de Bombeiros. E se tiver o Facebook, procura essa página do INEA, clica lá, ou da Defesa Civil Municipal, e bota lá a opção curtir, que você vai passar a receber informações de como está esse fluxo de chuva no estado. E aí ali você se prepara. A gente tem que estar com isso no dia a dia. Tem que ser o nosso dia a dia. Não tem jeito. Não tem como chegar a hora da chuva, eu vou pensar o que fazer. Não. Tem que saber agora, para lá na frente a gente... Mas não adianta botar só na conta do poder público. O poder público tem que se virar e informar todo mundo. Não. Porque cada um tem que saber também a sua parte no processo. Tem sirene, tem abrigo. Pô, tua casa está num lugar seguro ou não, essa informação já existe. É só buscar. É só procurar saber onde encontrar. Moradores, dirijam-se para locais seguros e pontos de apoio.